O seu filho mata um cachorro à pancada com a ajuda dos coleguinhas dele e você manda ele pra Disney. Oi? Eu não vou perguntar que tipo de adolescentes são esses, eu vou perguntar que tipo de pais são esses. E peraí, antes que você ache que eu já tô julgando os pais, só me dá um tempinho aqui e me escuta. É óbvio que eu não posso fazer diagnóstico só por ouvir uma história nas redes sociais ou na mídia, ou, enfim, na televisão. Mas vamos combinar que 4 adolescentes juntos é difícil de acreditar que todos 4 têm transtorno de personalidade antissocial, que é o famoso psicopata que as pessoas falam. Curioso isso. Mas, além dessa história ser absurda, e sim, eu tô falando do caso do cachorro lá, o tal do Orelha, o mais absurdo dessa história toda é a atitude dos pais. E sim, eu não estou dizendo aqui que os filhos só cometem atos cruéis como esse quando eles não têm bons pais. Não dá para fazer essa matemática porque a gente está falando de seres humanos. E sim, bons pais também têm filhos cruéis. Acontece, infelizmente. Mas é por isso que eu estou realçando a atitude dos pais. Porque o seu filho comete uma crueldade dessas e você manda ele para a Disney, além da mensagem que você está dando para ele de que ele é o rei do mundo, pode fazer o que ele quiser, que ele não vai ter que lidar com nenhuma consequência, o que que você também está dizendo para o resto da sociedade? Que o seu filho é superior, ele é melhor do que todo mundo e que ele não vai precisar responder perante a toda uma comunidade, uma sociedade. E vamos combinar aqui, se esses garotos fossem pretos e pobres, eles já teriam sido responsabilizados pelo que eles fizeram, né? E o pior de tudo nessa história é a gente ver que existe uma geração de pais que acha que o problema é o meu filho ser preso. O problema não foi o que o meu filho fez. Outro dia eu estava tendo uma conversa com os meus 2 filhos adolescentes, um de 15 e outro de 17, e eu falei para eles. Eu falei, olha, só para vocês saberem, se vocês, por exemplo, eu dei o exemplo de beber e dirigir, e vocês entram num acidente, tanto se machucam quanto machucam pessoas totalmente inocentes, e vocês vão parar na cadeia, eu não vou lá liberar vocês dessa responsabilidade. Esperem, porque vocês vão dormir lá. Minha gente, não é o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, até porque a gente não controla o mundo. São os filhos que a gente vai deixar para o mundo, porque os filhos são, sim, nossa responsabilidade. Apesar da gente não ter controle geral de quem é que eles vão se transformar e o que eles vão fazer da vida deles. Mas o problema é essa geração de pais que não quer ter trabalho na hora da educação. Dá iPad, dá telefone para criança pequena para distrair ela, porque você não está afim de educar. Se não está afim de ter trabalho, não tenha filhos. É simples assim. Porque ter filhos e criar bons seres humanos para a gente jogar no mundo dá um trabalho do caceta. Então não tenha filhos. E essa é a geração que está sendo criada, a geração que eu já chamo há mais de uma década de geração de cristal. Que você não pode dizer nada que vai magoar os lírios do campo. Veja bem, o seu filho é mais importante para você, para sua família, mas ele não é a pessoa mais importante do mundo para todo mundo. Ele é só mais uma pessoa no mundo. E a gente tem que ensinar os nossos filhos a respeitar as outras pessoas, o espaço, a vida, os valores, as ideias das outras pessoas. Que a gente não pode sair por aí fazendo o que a gente quer. E se isso for para frustrar os nossos filhos, que ótimo, que maravilhoso. Eu sempre falei isso. Lá, quando os meus filhos estavam na primeira e na segunda série, eu ouvia as pessoas dizendo: ah, mas se não puder convidar a classe inteira, então não convida ninguém, porque senão os amiguinhos vão ficar chateados. E a minha resposta era: que ótimo que eles vão ficar chateados. Isso é uma excelente oportunidade para eles, para lidarem com a frustração e também realizarem a ideia de que nem todo mundo vai gostar deles e vai querer ser amigo deles. E tá tudo bem. Isso é um ótimo exercício na vida. Então é isso. Esse meu vídeo aqui, ele tem um tom de revolta, porque realmente tá difícil. O filho faz isso e vai pra Disney. Olha, tamo junto? Tamo mesmo?